aqui e no vídeo de hoje vamos falar sobre Duna 2. Eu acabei de chegar da CCXP e eu tenho muito pra falar sobre o painel da Warner que aconteceu nesse domingo, dia 3. Inclusive, vimos cenas exclusivas e por isso esse vídeo aqui, ele vai ser um vídeo que eu vou descrever algumas coisas, mas sem estragar a experiência de vocês e falar o que eu senti com a parte 2, o que a gente pode esperar, um pouquinho de expectativa também, principalmente a partir dessas cenas, né, que a gente assistiu. Mas vocês sabem que ainda vai sair muito conteúdo de Duna aqui no canal. Então, pra não perder nenhum vídeo, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. O painel da CCXP desse ano teve muita novidade. A gente iniciou com um trailer que, creio eu, ainda não tinha saído. Então, muito provavelmente, ou sai nas próximas horas ou nos próximos dias, os pôsteres, né, individuais pra Duna parte 2 e também 10 minutos iniciais do segundo filme. E, além disso, 2 cenas individuais também do segundo filme e um teaser com vários takes assim ao longo do filme que já traz o tom, né, do que vai ser essa parte 2. O trailer eu posso trazer um vídeo mais aprofundado aqui depois pra gente discutir abertamente, né, do que a gente tá vendo. Os posters eu preciso dizer que é a coisa mais linda, mas os 10 minutos iniciais é muito interessante porque a gente já tem logo de cara a introdução da personagem da Florence Pugh, que é a princesa Irulan, e é muito interessante, né, porque a presença da personagem vem ali em citações, né, que a gente acompanha no livro, e aqui vem de uma forma narrativa e presente. E aí eles já dão um contexto inicial sobre o que aconteceu ali, principalmente por causa do pai dela, o imperador, a relação dele com os Atreides, principalmente com o Leto, né, e o que se deu, né, pra termos essa guerra que a gente vai acompanhar na parte 2. Então é como se ela contasse uma perspectiva um pouco diferente do que levou, né, do que a gente viu ali na parte 1. E depois a gente tem até uma cena que é bem visual, né, com relação à comunicação do Paul com a irmã, e depois uma sequência com bastante foco ali nos Fremen, né, porque a Arrakis está sendo invadida. Já tem uma ação muito interessante logo nessa cena, e eu acho que isso também já diz um pouco sobre o tom desse segundo filme, que ele vai ser muito mais ativo, a gente vai ver de fato a guerra, né, até antecipando um pouquinho do que a gente vê naquelas cenas diversas que eu falei, né, a gente vê muitas cenas da guerra. Então eu acho que muitas das pessoas que acabaram não gostando tanto do primeiro filme porque achou que ele era mais parado, é uma coisa que eu falo desde os vídeos lá da época. Esse primeiro filme, ele foi essencial pra gente ter um entendimento desses personagens, desse universo, né, a construção. Então, chegando aqui nessa parte 2, eu acho que até o primeiro filme, ele vai amadurecer de uma forma muito melhor. As pessoas, elas vão compreender a importância do primeiro. E uma coisa que o próprio Denis Villeneuve falou no painel é que é como se o primeiro filme, ele fosse as entradas e depois o filme 2, né, ele é o menu principal. E já vou adiantar aqui, coisa que ele falou. Ele disse, olha, o universo de Duna é muito vasto, tipo, tem outros livros aí pra fazer. Então, muito provavelmente, se o segundo filme for bem sucedido, é capaz deles continuarem trazendo, sim, histórias do universo de Duna. Então, isso me empolga e muito! Enfim, e aí, né, termina esses 10 minutos num momento de impacto ali da mãe, né, do Paul, ajudando ele na situação. Mas a gente já vê o Paul em ação, é bem interessante. As cenas isoladas, né, que a gente viu, uma foi da interação da Shani com o Paul Atreides, falando ali, né, sobre Arrakis, e ele dá o contexto, né, de Caladan, principalmente por causa da água, né, ele fala sobre nadar, enfim, isso era uma cena que já tinha nos trailers, só que aqui a gente viu mais. Qual que é o legal dessa cena que eu posso falar aqui pra vocês do que eu vi? É que você sente sinergia entre os dois, porque até então a gente não tinha visto muito da interação. A cena final ali do primeiro filme já traz muito impacto, né, no olhar deles. Também existiu uma expectativa muito grande de ver a Zendaya no filme, e aqui logicamente a personagem ela tem muito mais destaque, mas é muito legal ver essa interação, uma interação que funciona muito, muito bem. E é legal, né, porque também é um momento que ela revela o seu nome, né, e um momento também que o Paul tem o seu nome ali. Eu não sei, eu preciso dizer que eu realmente não lembro se no primeiro filme eles já trazem o nome dele.
dele. Mas nessa cena já começa a ganhar contexto da importância do nome e tudo mais. E a outra cena que a gente viu foi a montagem do verme. E assim, gente, que cena impactante, que cena empolgante, porque essa cena da montagem do verme também é uma cena que tava ali no trailer, lógico, não ela completa. Aqui a gente viu mais realmente tudo, né? A chamada ali do verme, também como que ele monta. Mas o que eu gostei muito, e assim, gente, com todo respeito ao clássico, né, dos anos 80, o filme do David Lynch, apesar de sim achar que é uma adaptação que falta muito do contexto do universo de Duna, mas aqui, né, a gente vê a real dificuldade dessa montagem do verme. E a cena em si, o visual dela, ela é muito impactante. Eu acho que essa cena, ela diz muito o que é essa obra do Denis Villeneuve, porque não só na questão visual, a gente tem muitas cenas, né, abertas também, tipo dele vendo o verme vindo, sabe, o deserto ali, é muito impactante, mas também como é trabalhado o som, gente, quando ele vai fazer o chamado do verme, ele sente areia, e a sonorização que é trabalhada aqui nessa cena, você vê que tem diferença e do porquê deve ir em determinado lugar. Tem detalhes enriquecidos aí na cena. Já existia todo esse trabalho no filme 1, mas como eu falei, né, aqui vai ser um contexto mais dinâmico de guerra, então creio eu que vocês vão ficar bastante impressionados, principalmente com esse conjunto de coisas. E aí, a montagem, né, do verme, também você vê dificuldade. E complementa ainda o que eu tava falando sobre o visual. Gente, é areia pra tudo quanto é lado, sabe? É realmente difícil. Então, a cena em si é muito impactante. Você torce pelo personagem. Eu falo do filme de 80, né? Porque eu lembro que eu fiquei assim, pô, não é que ele fez fácil, mas pareceu muito mais fácil. Aqui eu acho que é uma cena muito mais imersiva a forma que ela é trabalhada, tanto visual quanto na sonorização. Então assim, simplesmente perfeito. E aí depois, né, a gente viu as cenas, as diversas cenas. Inclusive tinha a cena de beijo, só vou falar isso, não vou falar que momento que era. Mas o que a gente vê é sim muita guerra, né? Eu já falava, né? O segundo vai trazer mais contexto de guerra, vai trazer mais dinamismo, porque eu sei que muitas das críticas, inclusive da própria audiência, foi com relação ao ritmo do filme, né? Eu acho que esse é um filme que vai fazer todo mundo de fato gostar do universo de Duna. Então, assim, extremamente empolgante. Veremos mais de Zendaya, assim, entenderemos mais da importância do Paul, vai ter um aprofundamento melhor nele. Achei muito legal já ter a Irulan logo de início, né, que marca bastante bem ali, né, as partes do livro. O que eu vi é um trabalho extremamente impecável, eu ficava arrepiada. Gente, eu emocionei, assim, assistindo. Bizarra experiência. CCXP sempre também é mais, sabe, mas realmente as cenas que a gente viu trouxeram impacto e demonstra o que vai ser essa parte 2 de Duna. E devo dizer aqui, fiquei curiosa, principalmente com relação ao envolvimento maior do Paul com os Fremen, né, como que eles vão desenvolver aqui no filme. Então, assim, expectativas lá no alto já tava, mas depois de ver essas cenas, eu tenho certeza que todo mundo vai sair amando esse universo. Mas eu quero saber de vocês, quais que são as suas expectativas para Duna 2. E lembrando, tá? Duna ia lançar esse ano e foi adiado, foi para março e antecipou a data. Agora, Duna parte 2 estreia dia 29 de fevereiro aqui no Brasil. Teremos ano bissexto. Eu já tô extremamente empolgada. Falta pouquinho, tá perto, mas tá longe. Enfim, vamos discutir muito sobre esse filme ainda aqui no canal. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!